está com fome da palavra. Calma que é da palavra. Amém, meus irmãos? Você veio aqui para louvar a Deus, não veio? E para ver a palavra, um alimento do céu, não veio? Tem palavra do céu para você. Vem cá, Daniel. Hoje o Daniel San nos honra. Eu esse menino quando ele chegou na igreja, lembra? Ele chegou na igreja. Aí seu sarrafinho de 5, magrinho que só. Né? Tá fortinho hoje, né? Amanhã está cozinhando bem para você. Né? Glória a Deus. Está bem alimentado. Aleluia. Espiritualmente também. Amém. Amém. Vamos orar para esse menino, esse servo de Deus que hoje nos honra com a presença e de Deus com a boa palavra, que é assim, em nome de Jesus. Estende suas mãos. Senhor, queremos te louvar pela vida do Daniel, Senhor. Continua sobre ele, abençoando a vida dele, o coração e a mente, em nome de Jesus Cristo. Ele veio preparado para te louvar, para nos abençoar com a boa palavra. Usa-o em nome de Jesus, derrama o teu óleo sobre ele e que possa transbordar em nós também. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, graça e paz. Vocês estão bem? Boa noite a todos. Quero desde já ser grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar um ensino bíblico com vocês. Tem um dos lugares que eu tenho o prazer de estar, é na casa do Senhor, é na igreja do Senhor, com os meus amados irmãos que são todos vocês. Antes da gente iniciar, amados, eu quero agradecer o pastor pela oportunidade, pelo cuidado de sempre, agradecer ao senhor Dornelles e dizer para vocês que nesses últimos tempos as mensagens e as pregações que vocês têm feito têm enriquecido muito a minha vida e o meu conhecimento. De todas as mensagens que eu já preparei, essa eu fiquei espantado, tamanha graça de Deus em favor das nossas vidas, amados. Eu não vou te falar nada novo, eu só vou te lembrar aquilo que você não pode esquecer. Amém? Tanto que o tema da minha mensagem é a volta de Jesus próxima. Talvez você já saiba disso. Talvez você já ouviu isso, você já ouviu gente dizendo assim, eu estou vivo há 70 anos e eu estou escutando Jesus falar que Jesus está voltando e ele não voltou ainda. Amado, se você viver até os 100 e morrer e ele não tiver voltado, uma hora ele vai voltar de qualquer jeito. Porque isso é um fato consumado. Jesus está voltando. E o título da minha mensagem é que nada e ninguém nos engane. Nós vivemos em tempos sombrios, tempos que o engano da verdade, amados, para você destruir uma verdade, corromper uma mente, você só precisa colocar uma mentira nela. Saiu daqui, já era, quebrou, deu ruim, vai de mal a pior. O problema às vezes não está em certos atos, está no campo da mente, é no campo das ideias. Se o camarada não entender aqui, ele não vai fazer o que tem que ser feito. Amém? Então, baseado nesse tema, eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos, depois nós discorreremos alguns versículos do mesmo capítulo para o nosso ensino. Amém? Mateus capítulo 24, nós vamos ler primeiro o versículo 27, depois nós vamos ler o versículo 30 e 31. Todos acharam? Diz assim, Mateus 24, verso 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Glória a Deus. Pode sentar. Deixa aberto aí, não fecha. Nós vamos passear em alguns versículos para nós termos mais compreensão da mensagem. Amados, o tema da mensagem, como eu disse, é a volta de Jesus está próxima. Mas ela não está próxima apenas hoje, quando nós vemos o caos que esse mundo está se tornando, a depravação, como esse mundo está simplesmente capotando ladeira abaixo, com guerras, a explosão do homossexualismo, aborto, tantas outras coisas terríveis, que é contrária à palavra de Deus que nós vemos. Mas a volta de Cristo, ela é tão próxima hoje, como era também lá no tempo do apóstolo Paulo, como era lá também, quando ele foi assunto aos céus, em Atos no capítulo 1. E em Atos no capítulo 1, vai dizer que do mesmo jeito que Jesus foi, ele vai voltar. Quer ver só, se você puder aí, só para confirmar o que eu estou dizendo, abre aí, vai um pouquinho para frente, Atos no capítulo 1, só para uma introdução, para nós já entrarmos no texto lido. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, diz assim, então, Atos capítulo 1, 6 a 11, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vocês o viram subir. Então, queridos, já estava, os anjos já disseram para aqueles discípulos que Jesus já ia voltar, como ele subiu naquele momento. E aqui no texto lido em Mateus 24, é um texto escatológico, é um texto que aponta para o final dos tempos, mas é um texto também que nos alerta sobre o engano religioso. Por isso que a gente vê essa corrupção que está hoje. O engano tem crescido. E nós temos que ter cuidados, nos manter firmes. O verso 14 do Som, glória a Deus. Amém, amados? Então, grave isso na sua mente. A volta de Jesus está próxima. E eu separei pelo menos 3 pontos aqui para o nosso ensino hoje, baseado no texto de Mateus 24. Primeiro ponto, os encantos do mundo. Segundo ponto, o engano acerca do Evangelho de Jesus, que tem dominado essa geração. E o terceiro ponto, a perseverança na verdade de Cristo nos levará à salvação nele, e na sua volta estaremos com ele eternamente.
Amém? O primeiro ponto, Mateus capítulo 24, versos 1 a 3, diz assim, ó: tendo Jesus saindo do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Só até aqui. Jesus está prestes a proferir o seu sermão escatológico. E ele entra no templo. E os discípulos, que já estavam com ele faz tempo, estão perguntando tanta coisa para perguntar, tanta coisa para aprender. Eles estão olhando para o pórtico de Salomão, aquela coisa, construção belíssima. Ó Senhor, que coisa linda. Ó Senhor, que construção bela. Amados, Jesus disse assim, ó: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, muitas vezes, eu e você também estamos assim. Ó, que prédio bonito que construiu ali. Ó, que casa bonita que eu construí. E aí, quando vem uma pandemia, quando vem uma guerra, não, Jesus está voltando. Você lembra na pandemia do coronavírus, quando fechou tudo? Era só ele vive, ele vai voltar, rua de cruz. Passou a pandemia, acabou. Aí estourou a guerra, Jesus está voltando. Aí quando dá uma acalmada, o camarada está com grana, está com serviço, está com saúde, está com conforto. Aí não, aí eu tenho que guardar para lá na frente, garantir minha aposentadoria. Estourou alguma coisinha, Jesus está voltando. Então, amados, não estou dizendo que eu sou contrário, Deus te abençoar, você pensar nessas coisas, não. Eu estou dizendo isso baseado no texto e nas palavras de Jesus, ok? Então, tome cuidado com os encantos do mundo. Tome cuidado com os encantos geográficos, porque muitas vezes isso tira o foco do crente. Isso tira a visão correta que nós devemos ter em prol do reino. Eles estavam lá, ó Senhor, que construção belíssima. E não ficou pedra sobre pedra mesmo, porque depois que ele foi assunto aos céus, passou um tempo, o general Tito e o exército romano invadiu Jerusalém, acabou com Jerusalém, destruiu o templo lá e não ficou pedra sobre pedra, amados. Então trabalhe, estude, e que Deus te abençoe muito nessas áreas. Mas lembre-se disso, todos os dias da sua vida, se possível, Jesus está voltando. Amém? E por que nós temos que lembrar disso? Porque senão nós caímos num pecado chamado avareza. O que é a avareza? Quanto mais coisa terrena você tem, mais você quer. E Jesus condena a avareza, segundo a Escritura. Ele não está dizendo que você não pode ter, ele está dizendo que isso não pode ser o seu Deus. Amado, a nossa vida terrena aqui, casa, conforto, casamento, filho, esposa e todas as outras coisas, é para ser aproveitado enquanto está aqui. Enquanto você está vivo aqui, enquanto seus dias determinados ainda não se cumpriram. Porque depois nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com Ele, porque Ele vai vir para buscar a sua noiva. E Jesus reprova a avareza. Em Lucas, no capítulo 12, dos versos 3 a 21, ele vai dar o exemplo disso quando ele diz o seguinte, que um homem muito rico fez uma colheita extraordinária. E esse homem disse para ele mesmo no seu coração: eu tenho muitos bens em depósito, e a minha alma já está farta. E a Bíblia vai dizer assim que ele diz para sua própria alma: come, bebe, folga, se regozija, se regala. Mas só que Deus apareceu para ele e disse: louco, hoje pedirão a sua alma o que você tem preparado. Quando Jesus vir, ou se nós formos antes, o que nós teremos preparado? Apenas uma conta bancária gorda, apenas uma boa casa, apenas isso, um carro? Não. Nós temos que ter preparado frutos dignos de arrependimento, meus irmãos. Esse que ninguém, o tema da mensagem é o título, que ninguém nos engane. Esse evangelho podre, coutilizado, esse evangelho da prosperidade não é de Deus. Não, pode ser o que lota 10, 15 mil pessoas, não estou nem aí. Mas não é do Senhor. Não é o evangelho baseado
na doutrina de Jesus e na doutrina dos apóstolos. Não é. Então, tome cuidado com isso para que ninguém nos engane. E Jesus, no capítulo 12 de Lucas, vai dizer assim: tomem cuidado, porque a vida de um homem não se baseia nos bens que ele possui. E ele vai dizer no final da parábola, ele vai dizer: bem-aventurados aquele que entesoura para si tesouros nos céus. Feliz, bem-aventurados aquele que produz frutos dignos de arrependimento e entesoura os seus tesouros lá no céu. Amém? O segundo ponto, o engano acerca do evangelho de Cristo, o engano religioso. Olha o que diz aí, ó, verso 3, vamos ler dos versos 3 a 11. De Mateus 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Vamos parar um pouquinho aqui. O tema da mensagem: vede que ninguém vos engane. Você já viu aquele texto que muita gente usa aí, que é bíblico também, que Jesus fala assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente usa isso como clichê, para justificar pecado, para romantizar pecado, para fazer o auê. Mas só que eles esquecem de ler o contexto. Conhecereis a verdade, Jesus falou isso, é verdade. Mas se ler um versículo antes, ele vai dizer assim: se vocês permanecerem no meu ensino, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só pode ser liberto, amado. Você só pode conhecer a verdade se permanecer no ensino de Jesus. Então, vede que ninguém vos engane. Porque o engano religioso ele tem crescido assustadoramente dentro das igrejas. Não, isso aqui não pode pregar. Fornicação, prostituição, adultério, não, isso é esvazia. Não pode pregar sobre adultério, porque se o camarada estiver ali, ele adultera, o dízimo dele é alto. Não, senhor. Pregue para que ele se arrependa e se converta ao Senhor e nasça de novo. Mas, amados, vede que ninguém vos... Lembra da batalha espiritual? Você está aqui, santo. Você é isso aqui, ó. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Amém? E a Bíblia vai dizer que ao derredor, Satanás está furioso, como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. A Bíblia usa essa metáfora do leão, mas não quer dizer que ele vai catar você, esquartejar você, colocar a cabeça para um lado, braço, não. Às vezes, é no engano, é no campo da mente, é no campo das ideias. É aqui, ó, metanoia, amados. Se você foi enganado contrário a isso daqui, você vai para aquele meio. Aí você já começa a achar que algumas coisas... Hoje o pessoal fala assim, não, mas isso aí tem nada a ver. É os 3 demônios que o pastor fala, né? Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver prostituir, ficar de zóio na mulher dos outros lá fora, tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é digno de herdar o reino dos céus. Jesus disse isso também. Se não me engano, está até no mesmo texto. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não são poucos, é muitos. Então, queridos, se você está aqui, se você nasceu de novo, se você está firmado na verdade, se Jesus regenerou a sua vida, se Jesus mudou o seu pensamento e te deu um novo coração, pelo amor de Deus, fica alerta, veja para que ninguém te engane. Porque, ó, a internet tem... Está difícil também, não sei mais para onde nós vai. A internet tem bastante coisa, tem bem pouca, mas tem algumas coisas boas. Mas o que tem de engano lá
É ridículo. Então, o método clássico é o melhor. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Lê, relê, não entendeu? Lê de novo. Não aprendeu ainda? Pergunta. Oportunos caras aqui, o Dornélios, o pastor, estão aí para isso. Vai, se submeta ao conhecimento, tenha humildade para isso, vai até quem saiba mais que você e aprende. Para quê? Para você não ser enganado por esses lobos, falsos profetas. Amém? E ele vai dizer assim, vamos continuar, até o verso 11, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos parar mais um pouquinho aqui. Amados, eu falei no começo lá, estourou a pandemia, Jesus está voltando. Acabou a pandemia, Jesus não volta mais. Aí está tudo bem, estourou uma guerra, Jesus está voltando. Se passar as coisas, entre aspas, normalizar, aí Jesus não volta mais. Não, ele vai voltar. E como diz lá em Atos, esse tempo não compete nem a você e nem a mim. O que nós temos que fazer enquanto estamos aqui é ver para que ninguém nos engane e pregar o evangelho do reino, como está aqui no verso 14. Entretanto, ele deixou sinais. Ok? Isso sempre aconteceu no mundo. Mas, ao meu ver, nos últimos anos, nos últimos tempos, essas coisas têm se intensificado. Se a gente for ver quando Jesus vai falar da sua volta, ele compara a sua volta como um parto, como uma mulher grávida. Como dores de parto. Quando uma mulher está grávida, está pronta para ter o neném lá, ela sente uma contração, significa que ela terá o neném naquele momento? Não. Ainda vai mais um tempo, ainda vai deitar, vai sedar, vai gritar, vai fazer um monte de coisa, até dar a luz. Então, ele diz aqui que essas coisas é necessário acontecer. Guerras, terremotos, fomes. Mas, diz o texto, ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Quando uma mulher está grávida, ela sente as primeiras contrações, não significa que ela vai dar à luz naquele momento. Significa que aquilo é o princípio das dores delas. Está chegando, vai acontecer. Jesus está próximo, Ele está perto. Veja para que ninguém vos engane, fique alerta. Fique esperto, fica na verdade, fica em Jesus. Amém, queridos? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Já é a segunda vez que ele alerta sobre esse perigo no texto. O que ele está fazendo aqui? Os discípulos estavam lá abobaiados, olhando para o templo, falando, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí Jesus já chama a atenção deles. Fique esperto. Fique esperto porque esse negócio aí não vai durar não, isso aí não fica pedra sobre pedra. Eu imagino que essa palavra deve ter entrado como uma flecha no coração deles. Por quê? Fala que quando Jesus estava no monte assentado, os caras chegou, Pedro, todos os discípulos dele, e disseram, Senhor, dize-nos quando acontecerá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha o sinal que Jesus deixou, os sinais que Jesus deixou. A enganação, depois ele vai falar das guerras, rumores de guerras, mas ele vai dizer que ainda não é o fim, que é tudo o princípio das dores. E nesse tempo, verso 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Amados, eu e você não conseguimos contar nesse momento, igrejas afora aí, lugares afora, quantas pessoas nesse momento estão sendo enganadas com o evangelho diluído, com o evangelho prostituído, com o evangelho que não procede da cruz. Que Deus tenha misericórdia. E esses falsos profetas aqui, segundo a Escritura, pagarão um alto preço. Então, eu e você, que temos essa responsabilidade, esse privilégio de expor a palavra de Deus, que Deus nos dê graça, pastor, para continuar firmados na verdade do Senhor Jesus. Para que nós não venhamos tombar para esse lado, como muitos estão aí. O evangelho coutilizado. Olha o que diz o verso 14, amados. E esse evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. O evangelho que tem que ser pregado, querido, não é o evangelho do coach, não é o evangelho da beleza, não é o evangelho dos princesos e das princesas, nem o da prosperidade, é o evangelho do reino. Quando Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, a primeira pregação dele é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É a isso que as pessoas têm que ter acesso, meu Deus do céu. As pessoas estão simplesmente preocupadas com coisas terrenas. Elas matam e morrem por casa, dinheiro e carro, mas elas não se arrependem, não se prostram para passar uma eternidade. Meu amado, eu estou falando da tua alma. Eu estou falando de algo que não morre. Eu estou falando de uma eternidade com Jesus. E para chegarmos lá, nós temos que estar aqui, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pode vir o que for, a guerra que for, o engano que for, nós, em nome de Jesus, perseveraremos até o fim para a glória dele. E estaremos com ele na cidade celeste, da Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Então tome cuidado com o engano religioso. E quem são esses falsos profetas? Volta um pouquinho comigo aí. Mateus, vai lá no capítulo 7, é só voltar umas folhas, está pertinho. Hoje, queridos, o que as pessoas buscam muito? É claro que eu não estou anulando, presta bem atenção no que eu vou dizer, eu não estou aqui anulando milagre nem dom. Isso tem que ter na igreja. Isso é obra do Senhor, isso o Senhor também faz. Mas teve um homem chamado Spurgeon, um pregador aí do século XX, se eu não me engano, ele disse assim: pode chover milagre, mas o que está sendo ensinado? Tem muitos lugares aí que o camarada adivinha CPF, faz chover maná, faz chover pão. Tem um aí que... Deixa eu me segurar aqui. Mas o que está sendo ensinado lá? Você só pode conhecer a verdade e ser liberto se você permanecer no ensino de Jesus, disse ele. Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, olha o que diz. Aqui, ele vai falar de novo dos falsos profetas, para nós termos cuidado, para que ninguém nos engane. E ele vai dar algumas diretrizes, para quê? Para que nós tenhamos um discernimento espiritual, para sabermos o que é de Deus e o que não é. Amém? Versos 15 e 16 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Agora olha comigo aí o verso 21 e 23 do mesmo texto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia, misericórdia. Por fora,
a casca é de ovelha, mas o interior está podre, é um sepulcro caiado. Por fora é belo, adornado, mas por dentro estão cheios de iniquidade e de ossos de mortos. Mas o que me chama a atenção aqui é que esses camaradas faziam milagres. Senhor, não profetizamos. Senhor, não expelimos demônios em teu nome. Mas você nunca nasceu de novo. Você nunca foi salvo. Olha o que Jesus vai dizer no verso 23. Então lhes direi abertamente, explicitamente, eu nunca vos conheci. Ele está dizendo, não é que você se converteu e depois você desviou. Não é que você estava bem e depois você tropeçou. Não, eu nunca te conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, amados? Então, vejam, tenham discernimento, vamos ficar esperto, para que ninguém nos engane, e que no nome de Jesus, Deus nos conceda graça, bondade, misericórdia da nossa vida, para que nós permanecemos na sua verdade e no seu ensino. Amém? O verso 14, como eu já mencionei, ele vai dizer assim, e este evangelho, olha só que interessante, e será pregado, verso 14, de Mateus 24 agora, Mateus 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Existem aí 3 correntes teológicas, eu não vou entrar nesse debate, que um é pré-tribulacionista, eles creem que Jesus volta antes da tribulação e arrebata a igreja. Outra é meia-tribulacionista, não sei se é assim que fala, que eles creem que Jesus volta no meio da tribulação e tira a igreja no meio dela. E outros são pós-tribulacionistas que eles creem que Jesus volta pós-tribulação. Assim que finalizar a tribulação, Jesus volta. Eu não vou entrar nesse aspecto, eu não vou entrar nessa discussão desses pontos divergentes que eles têm. Mas eles têm algo em comum, que Jesus vai voltar. Pode ser no meio, no começo, no fim, não importa. Jesus vai voltar. Então, amados, eu estou aqui para te dizer isso hoje. A volta de Jesus está próxima. E nesses tempos difíceis, onde o engano tem crescido assustadoramente, é só você olhar cultos de doutrina, explicação bíblica, exposição bíblica, está vazio. Agora vai lá, tem um coach pregando lá, que ele abre a Bíblia, lê o texto e fecha a Bíblia. Deve ter umas 2.000 pessoas, onde tem uns palhaços dizendo assim que você é igual a Deus, que você é o centro. Isso não é coisa nenhuma. Eu e você só estamos aqui por graça e misericórdia. E porque Deus restringe a maldade do nosso coração, senão nós estaríamos como eles ou pior. Essa é a grande verdade. Então, amados, vede para que ninguém nos engane. Aquele que está de pé, nós que estamos de pé pela graça do Senhor, cuidamos para que não venhamos cair. Em nome de Jesus. Olha, tudo isso que eu li aqui, tudo está acontecendo hoje numa velocidade incrível. E nós não podemos ficar a esma, ficar dormindo. O que tem de crente dormindo? Dormindo acerca da verdade, do ensino de Jesus. Não, amados, ficamos alerta. Vamos nos revestir da armadura do Senhor. Para batalharmos, sim, espiritualmente. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes da maldade. Porque, igual eu falei, nós estamos aqui, os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Mas se nós dermos brecha, ele entra na nossa mente e nos engana. Cuidado para você não achar que você sabe tudo, que você já está firme. Não, que Deus tenha misericórdia de nós e nunca nos solte e nos proteja do engano desses falsos profetas. Amém? Agora vem a parte boa, querido. Você achou que ia ficar só, nisso aí? Calma, que nós vai aliviar um pouquinho, tá bom? Olha só, terceiro ponto. A perseverança na verdade de Cristo nos levará à salvação nele.
e na sua volta estaremos com ele eternamente. Amém, queridos? Olha só, lá já estava próximo, hoje vai estar mais próximo ainda. Se ele não voltar amanhã, vai estar mais próximo ainda. Se você morrer antes, ele vai voltar do mesmo jeito. Só que se você for embora antes, salvo pela graça do Senhor, você é igual, você vai receber um atendimento preferencial. Você já vai estar lá, você já vai estar desfrutando da glória antes. Então não reclama não, viu, ô santo? Se os seus meses estiverem determinados antes da volta de Jesus. Amém? Porque eu já vi gente dentro de igreja, que mulher dizendo, não, Jesus não pode voltar agora não. Porque eu nem desencaiei ainda, estou 38 anos encaiada, não arrumei um marido. Não, se Jesus voltar agora, eu não aproveitei nada da vida. Não, meu querido. Para nós, meus amados, Jesus voltar vai ser o maior júbilo que a nossa alma vai experimentar. Imagina você, pensa comigo, você um dia só, você viver um dia, não vou pôr em um dia, vai, você viver 1 hora sem pecado, sem a presença do pecado. 1 hora só, Dornelis, sem a presença do pecado. Meu Deus, que coisa gloriosa! E a mulher pensando lá, não encaiei ainda. Não, meu amado, Jesus está voltando. Não existe mais tempo para essas parafernálias. Vamos abrir a nossa mente, os nossos olhos, para a verdade e encarar ela de frente. Não dá mais para ficar tampando o sol com a peneira, não. É isso aqui que vai acontecer. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Lá em Atos 1, quando ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram lá, olhando para o céu. Não, meu filho, não é para olhar para cima, não. Ele vai voltar. Para olhar para aqui para baixo, tem muita coisa para fazer. Tem que dar fruto, tem que pregar o evangelho, tem que salvar a alma, tem que ensinar as escrituras. É isso que você tem que fazer. Aí hoje os crentes estão tudo assim. Jesus está lá no céu, Senhor da glória. Você vai voltar, mas eu nem desencaiei ainda. 39 anos, encaiado e não. Aqui tem tanta coisa para fazer. Quantos parentes seus ainda não foram para Cristo? Quantas pessoas ao redor do mundo nem sequer sabem que Jesus existe ainda? Mas quando esse evangelho, diz o texto, for pregado por todo mundo, então virá o fim. Então virá o fim. Amados, isso pode acontecer a qualquer momento com o avanço da internet. Quantas pessoas não veem a gente por ali, em outras igrejas? Esse ensino, hoje, ele se espalha numa velocidade muito maior do que naquele tempo. Porque o alcance, ele é extremamente alto. Então, isso pode acontecer até o momento em que nós estejamos preparados e não ficamos lá igual os apóstolos, olhando para cima. Não, meu filho. Vai pregar lá no seu trabalho, vai pregar na tua faculdade, vai pregar para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho. Falar, meu filho, vede que ninguém vos engane, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se apruma, se arrepende e creia no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus, meus amados. Esse é o ensino adequado que as pessoas precisam ouvir. Pode ser o mais rico, o mais pobre, pode ser o doutor ou o analfabeto, o ensino para todos é o mesmo. Se arrepende dos seus pecados e creia no Evangelho de Jesus Cristo. Creia que Ele morreu por você, creia que Ele foi para aquela cruz, sofreu o que sofreu para te perdoar, para você estar aqui hoje. Em nome de Jesus. A perseverança, na verdade, no ensino de Cristo, nos levará. Ela é a estrada, ela é a placa de acesso, a placa que não vai deixar nós nos perder. É igual quando você está dirigindo. Você está dirigindo sem GPS. Hoje tem GPS, né? Mas vamos pegar quando não tinha, tá? Você está dirigindo, nem quando tinha aqueles livros. Tinha placas. Para quê? Para você ficar alerta. Né? Aqui passa animais na rua. Você reduz a velocidade. O lugar que você vai, você tem que ler lá. A 300 metros você tem que cortar para a avenida à esquerda. Nós também as mesmas coisas. Vede que ninguém vos engane. Nos últimos tempos haverá guerra, fome,
e odiarão uns aos outros, e acontecerá tudo isso. É um alerta para nós. Fique esperto. Vede que ninguém vos engane. Isso é o princípio, o princípio das dores. São as contrações. A hora de dar a luz está perto. Então, amados, vede que ninguém vos engane. E nele, na sua volta, estaremos com ele eternamente. A carta aos Hebreus, queridos, no capítulo 1, vai dizer assim que tendo Deus falado outra hora de muitas maneiras, através dos profetas, nos últimos tempos, no último tempo, nos falou através do Filho. O que eu quero dizer com isso? Hoje, em muitos lugares, tem muita gente esperando uma revelação nova. Tem muita gente achando que o que vai acontecer aqui é igual a gente conversou no início. Não, eu estou vivo há tantos anos, Jesus está falando desde quando eu nasci que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Mas essa decisão e a volta dele não se baseia nem em mim, nem em você, nem em quantos anos você ouviu. É uma autoridade exclusiva do Pai, segundo o texto que nós lemos. Então, Jesus é a última, é a chave final, é a revelação final para você e para mim. Se nós não ouvirmos a palavra dele e não permanecermos no seu ensino, não há mais esperança para a nossa alma, nem para de ninguém. Então, permanecemos no Senhor. Tendo Deus falado outrora, em outros tempos antigos, lá de muitas maneiras, agora, nos últimos tempos, nos falou através do Filho. E o que ele falou? Oh, meu Deus do céu, aquele relógio ali ele está com problema, ele não para, pastor. Eu vou caminhar para a conclusão. Já está dando a hora, irmão. Está dando a hora. Eu pensei que tinha mais uns 30 minutos, falta 5 só. Oh, mas nós vai chegar lá, amém? Tendo Deus falado outrora, Hebreus capítulo 1, de muitas maneiras, agora, olha o privilégio que nós temos, nos falou pelo Filho. Dornelis, muitos queriam escutar o que nós escutamos e ver o que nós vemos e não puderam. Amado, você acha mesmo que isso aqui, chegou a sua Bíblia lá, que muitas vezes está lá na tua casa empoeirada, que você não lê, que você deixa lá, a única hora que você abre é quando você vem no culto. Aí você abre, o pastor lê o texto para pregar, você abre a Bíblia. Depois você fecha, você só vai abrir ela no próximo domingo. Ou como alguns religiosos aí, tem a história do avô, que era religioso lá com a criancinha, e ele deixava aberto lá assim, ele fez até uma vitrine, lá no Salmo 91 lá, só a Bíblia, só aquela página estava amarela, o resto estava tudo novinha. E o neto perguntou para ele, mas vô, e aquele livro ali? Aí ele respondeu, é o livro de Deus. Aí o neto falou, vamos devolver para ele, porque nós não usa. Não, querido, aqui é para você ler todo dia. Todo dia você acorda de manhã lá, acorda uns 30, 40 minutos, 1 hora antes, ora e lê sua Bíblia. Ok? Se você ler um provérbio por dia, no final do mês você lê o livro inteiro. São 31. Amém? Se você catar um mês com 28, você lê 2. Então, queridos, muitos queriam ter o privilégio que nós estamos tendo e não podem. Que privilégio é esse de ouvir o quê? Ouvir essas palavras de Jesus. Agora eu peço que você volte lá no texto lido, para que a gente caminhe já para a conclusão. Verso 24, capítulo 24 de Mateus, versos 27 e depois os versos 30 e 31. E eu quero partir para o encerramento. Amém? Diz assim, capítulo 24 de Mateus, versos 27. Está falando Jesus, falando aqui da sua volta. Porque, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versos 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão
os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Queridos, esse dia vai chegar e no nome de Jesus, nós estaremos aqui sendo recolhidos por esses anjos. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, Brunão. E teremos o privilégio maior ainda de ouvir Ele dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, você consegue imaginar coisa mais gloriosa que essa? Tenta só com a sua mente limitada, tenta alcançar esse pensamento, você vai ver uma esperança brotar no seu coração, você vai ver, encontrar caminhos, motivos para continuar, para perseverar na verdade, ainda que esse caminho, que esse mundo seja torto, seja perverso, seja cheio de transgressões e maldade. Não é possível que um crente leia um negócio desse aqui, que vai acontecer, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E a gente fique da mesma forma. Não, em nome de Jesus, nós seremos recolhidos por esses anjos e nos encontraremos com o Senhor nas alturas. Amém? Jesus está voltando. E vejam, para que ninguém vos engane. A palavra acautelai-vos quer dizer tomem cuidado. Tomem cuidado com esses falsos profetas, principalmente esses daí da prosperidade, que está aí. Eu estou doidinho para falar o nome, mas não vou falar não, vou segurar, tá? Tomem cuidado, vede que ninguém vos engane, e que essa esperança fique cravada no seu coração, que você tenha certeza que isso aqui vai acontecer. Aparecerá um sinal no céu, a qualquer momento. E o Filho do Homem voltará com poder e muita glória. E os seus anjos recolherá os seus escolhidos. Recolherá os seus escolhidos de uma extremidade à outra dos céus. E nós estaremos nesse meio lá, meu irmão. Nós vai lá para esse meio lá, os anjos vão levar nós embora e nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Com poder e muita glória. Para viver com Ele eternamente, em nome de Jesus, amém e amém. Que essa palavra fique no seu coração, que eu sei que nós vivemos um momento difícil, onde estamos vendo aí todo dia, toda hora, essa guerra que está acontecendo lá em Israel, crianças, mulheres sendo torturadas, meu Deus, não encontro nem palavras para dizer o terror que é isso. Mas isso também estava escrito, estava previsto. Jesus previu esses dias difíceis. Mas Ele nos deixou um alerta e uma esperança. O alerta, vede para que ninguém vos engane. E a esperança, eu voltarei com muito poder e glória. E os meus anjos recolherão vocês para estarem comigo eternamente. Amém? Esse é o poderoso Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Pai Santo, te damos graça, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter nos enviado uma palavra tão boa como essa, onde o Senhor nos alerta, onde o Senhor renova a nossa esperança de que o Senhor vai voltar, o Senhor nos buscará, o Senhor não nos deixará a esma, não, mas o Senhor nos tomará para si, Pai. Estaremos com o Senhor eternamente. Que essa esperança venha estar no nosso coração, Senhor. Que essa esperança venha estar clara na nossa mente, Senhor. Que o Senhor irá voltar com poder e com muita glória para os teus escolhidos, para o teu povo, por quem o Senhor morreu, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mantenha-nos firme, continua segurando nas nossas mãos, Pai. Mantenha que venhamos permanecer no teu ensino, Pai, e na tua verdade, Pai, para louvor da sua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amado, se você entendeu, pode bem forte aplaudir o Senhor. Agradeço ao pastor.